apresentar a vida do missionário Daniel Pentecoste, né, qual será um canal de bênção para nossas vidas e estará abençoando a cada um de nós aqui com uma mensagem vinda direta do céu, né, Daniel? Amém? Estenda suas mãos aqui na frente e vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, diante da sua presença, nós aqui estamos, ó Deus. E queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia de vida, por mais esse fôlego de vida que o Senhor nos concede. E nos concedeste também a oportunidade de estarmos aqui neste lugar, Pai. Aqui está, Senhor, o teu servo, missionário Daniel, Pai. Ele já é teu, ó Pai, ele já está nas tuas mãos. Mas nós queremos nessa noite te pedir, ó Pai, que o Senhor venha estar derramando da sua unção sobre a vida dele nessa noite, assim como já tem derramado. E usando o teu servo nessa noite para falar aos nossos corações. Que cada um de nós que viemos aqui nessa noite sejamos impactados pela vida do teu servo, a qual nós sabemos que o Senhor estará usando nessa noite. Pai, nós abençoamos o teu servo nessa noite na autoridade que há no nome de Jesus. Usa ele nessa noite e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Você que está sentado, se coloque de pé comigo, por favor. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel. Livro 1 Samuel. Capítulo 17. Verso 45, 46 e 47. Os últimos 3 versículos nós iremos ler. 1 Samuel 17, 45, 46 e 47. Sou grato a Deus de estar pegando aqui. Em 3 anos de congresso, eu preguei essas 3 vezes aqui. Eu sou grato a Deus por estar neste lugar mais uma vez, podendo adorar o Senhor com todos esses pregadores e cantores mirins. Agradecer a Deus também pela vida do missionário Elias. Lá no Gideões temos algumas histórias para contar. Aleluia. Então, do pastor Walter também, que nos convidou. Que Deus venha abençoar todas as crianças aqui dessa igreja. Que Deus venha abençoar a cada um de vós. Amém? Então, quantos acharam, dá um amém bem forte aqui hoje. Amém. Está escrito assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudos, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e te tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espadas, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Feche a sua Bíblia e pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Aleluia. Eu sinto a presença do grande Espírito de Deus aqui neste lugar. Eu sinto que nessa noite grandes coisas, milagres irão acontecer. E se tu creres, nesta noite tu verás a glória de Deus sobre nós aqui. Feche os seus olhos e eu vou ministrar sobre a tua vida, meu Deus, meu Pai. Eu lhe agradeço, ó Pai, porque o Senhor é santo e a tua graça nos basta. Ó Pai, eu lhe agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer aqui nessa noite. Ó Pai, que o Senhor venha me usar, ó Pai, que agora, ó Pai, Daniel Pentecoste venha diminuir. Ó Deus, e que a tua graça cresça sobre esta igreja, cresça sobre a minha vida. E é necessário que eu diminua para que o Senhor cresça em mim, como está escrito em João 3:30. Ó Pai, usa-me conforme a tua vontade. Ó Pai, enche-me com o teu espírito. Dai-me graça para que eu venha ministrar a tua palavra sobre essa igreja nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça, o teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, adorando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, todos nós conhecemos essa história e já sabemos ela desde que estávamos na escola dominical.
das criancinhas. As tias contavam a história de Davi e Golias. Todos nós sabemos essa história. E hoje eu vim trazer a você não uma historinha, mas sim a revelação de Deus para as nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus se renova a cada dia. E eu creio que Deus tem algo novo na tua vida. Eu não sei o que você veio aqui hoje precisando, eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas eu sei que nessa noite coisas grandes irão acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, Davi e Golias. Mas para mim te contar essa história, eu tenho que contar a história primeiro de Davi. Quem foi Davi? O que era Davi? O que ele fazia? O que Davi fazia? Davi era ele era o menor da casa e menor dos seus irmãos. Ele era um daqueles que era rejeitado. Todo mundo olhava para ele como o Davi e nada mais. E ele era aquele que cuidava das ovelhas. Ele era aquele que pastava ovelhas. Aleluia. E a Bíblia nos diz que este jovem era um jovem que ele acordava cedo para ir pastar as suas ovelhas e não sabia que hora voltava. Era um jovem que Deus tinha escolhido, mas ninguém via, aleluia, a graça de Deus na vida dele, o chamado de Deus na vida dele. E antes de eu começar minha mensagem, eu abro um parênteses aqui para dizer a você. Quem sabe você é o menor da casa. Você é, como dizem aí, a última bolachinha do saco. Todo mundo olha para você como ninguém. E Deus tem algo grande na tua vida. Aleluia. Quem sabe todos olham para você como Davi. Nada mais. Aleluia. Mas quando Deus exalta, não importa se é Davi, mas quando Ele quer exaltar, aleluia, até gigante Golias sai da frente quando Ele quer exaltar o filho dele, e nada mais. Quando Deus te exaltar, aqueles que riram de você, verão a graça do meu Deus sobre a tua vida, porque a Bíblia nos diz, aleluia, lá em Isaías, antes do dia eu era, e não há ninguém que possa impedir o meu agir, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus nas nossas vidas. Podem pôr você lá por último, lá embaixo, cuidar de ovelhas, mas quando Deus quer te exaltar, ninguém impede o agir dele na tua vida. Aleluia. E um dia Davi, quem sabe pela primeira vez ele serviu para alguma coisa. Ele serviu para levar mantimentos aos seus irmãos. Ele levou queijo e mel silvestre. E a Bíblia nos diz que quando ele chega naquele lugar, aleluia, quando ele chega ali, a Bíblia nos relata que tem um filisteu afrontando um povo de Deus. Aleluia. Os seus irmãos que eram fortes, que eram grandes, aleluia, ninguém mais tinha coragem, ninguém mais queria mostrar sua força porque tinha medo. O gigante, aleluia, segundo os estudiosos, ele tinha mais ou menos em cerca de 2,75 metros. E nem o maior homem do mundo hoje tem essa altura. Nem o maior homem do mundo hoje tem essa altura. E a Bíblia não diz que ele era só alto, ele era forte. Alto, forte, era grande. E o maior homem do mundo hoje precisa de uma muleta para se apoiar porque é fraco. Mas a Bíblia nos diz que Golias era forte. Golias, aleluia, ele era alto, forte. Ele tinha força. E ninguém mais tinha coragem. Por 40 dias ele afrontou o povo de Deus. Meu Deus não está feliz com isso. Cadê os corajosos, os valentes de Israel? Sumiram, se esconderam. Tem muito crente que quer ser o grande, mas na hora de enfrentar o Golias está com medo.
quer se esconder atrás da pedra, quer se esconder atrás do púlpito, atrás da Bíblia, mas ninguém esconde-se do meu Deus. Ei, valente de Israel, cadê você? Se prepare, porque nessa noite eu não sei se o céu descerá sobre essa igreja ou se essa igreja subirá até o céu, mas grandes coisas acontecerão, porque maior é aquele que está conosco hoje aqui. Valente de Israel, cadê você? Pastores grandes que tem tudo, mas na hora de enfrentar o Golias tem medo. Pastores que, como o pastor Walter tem feito esse congresso, aleluias, porque Deus chamou. E como Deus tem chamado outros aí, mas eles são muito grandes, porque as crianças não dão lucro para a igreja. Porque a criança não dá dízimo, não dá para fazer a festa, e daí tem medo, está se escondendo atrás da pedra, está se escondendo, aleluias, um atrás do outro, de medo de enfrentar o Golias, porque o diabo está tão revoltado com essas crianças. Pregador Daniel, a Bíblia nos diz que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. O perfeito louvor estava na boca dele, ele perdeu para essas crianças que aqui estão nessa noite. Ele perdeu essa autoridade para nós que estamos aqui ministrando a palavra, para esses que estão sentados louvando ao Senhor. E você, o que tem feito? Deus levantou um Davi, o pequeno, o menor. Deus levantou aquele que não tinha condição física. Aquele que quando ele olhou para aquele gigante e falou: quem é aquele circunciso que está afrontando o povo de Deus? Eu vou lá. Eu tenho autoridade, eu não tenho medo. Quem sabe Davi dizer consigo mesmo: eu não tenho medo, maior aquele que está comigo. Não tenho medo. Aleluia. Se fosse crente hoje aqui, ia falar: eu vou, tremendo nas bases, ia querendo voltar, com medo, mas Davi não. Davi foi valente, pequeno, mas foi lá. Foi porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando nós reconhecemos o poder de Deus nas nossas vidas, você tem um poder. Você tem uma autoridade. Quer dizer, você não é ninguém. Você não pode. Você não é. Você não tem. Mas você serve a um Deus que é, que pode, que tem. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos a Ele nessa noite. Davi não era, Davi não tinha, Davi não podia. Mas o Deus a quem ele servia era o Deus de todas as coisas. E está escrito em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Para o Deus a qual você serve, não há demônio, não há diabo no inferno que impeça o agir dele na sua vida.